E aí, galera, tudo bom? Sou o professor Lucas, acho que você já me conhece, né? O mínimo é lembrar meu nome. E lembrar que eu dou aula de Química para o Personal Educa, né? Acho que é obrigação. Então, hoje nossa aula vai ser sobre cinética química. Tá, cinética... Ah, Lucas, já ouvi falar em cinética, mas eu ouvi falar lá em física. Pois é, lá na física você estudou cinética. Movimento, velocidade. E a mesma coisa você vai estudar agora. Só que na física você estudava a velocidade dos móveis lá, do carrinho, do trenzinho. Aqui vai ser da reaçãozinha, tá? Então a gente vai falar de cinética química, que seria basicamente a velocidade das reações. Então olha aí o que é a rapidez ou velocidade de uma reação. A rapidez ou velocidade de uma reação é uma grandeza que indica como as quantidades de reagentes e de produtos variam com o tempo. Então, por exemplo, para deixar um pouco mais claro, essa parte é bem tranquila, a cinética química é bem fácil. Eu tenho aqui uma reação, aqui duas amônia, ela é decomposta em N2 e 3H2. Bom, o que seria a velocidade, né, a velocidade ou rapidez dessa reação? A velocidade média ela é dada pela variação da quantidade, pode ser de reagente ou pode ser de produto também, porque a cinética química, como a gente já leu aí, ela vai mensurar a variação da quantidade de reagente, mas também pode mensurar a variação da quantidade de produto pelo tempo. Tá? Então veja bem, a velocidade média de uma reação, então, a velocidade média vai ser dada pela variação da quantidade, ó, delta, variação da quantidade de reagente ou de produto, tá? Aqui é ou. Marcar aí que tanto faz, a continha pode ser dada. Só que a gente tem que colocar esse valor em módulo. Por que em módulo? Porque ele não pode ser negativo, tá? Esse valor vai ter que ser em módulo, beleza? Então, a velocidade média vai ser o quê? Variação da quantidade de reagente de produto pelo tempo, tá? Isso é a velocidade média de uma reação. Essa quantidade, tá? Ela pode ser, por exemplo, expressa em mol, ela pode ser expressa em mol por litro, de muitos modos. Depende do exercício que vai dar para vocês. No finalzinho a gente vai fazer alguns exercícios que envolvem isso. Bom, a gente também pode descrever, estudar a cinética química pelo que a gente chama de teoria das colisões. Então vamos estudar o que é a teoria das colisões. A teoria das colisões ela vai explicar o transcorrer de uma reação química sob o ponto de vista microscópico. Então veja bem, é graças à teoria das colisões que a gente pode entender e interpretar uma reação química como se a gente estivesse observando os seus constituintes, como se a gente estivesse observando os reagentes e produtos. Tá? Então a teoria das colisões ela explica o transcorrer de uma reação química ela vai explicar o transcorrer da reação química sob um ponto de vista microscópico, como se a gente estivesse observando as moléculas as moléculas, por exemplo, dos reagentes e dos produtos. E a teoria das colisões ela vai se basear em duas coisas muito importantes. Ela diz que na verdade, uma reação química ela ocorre quando existirem duas coisas. Que é o que nós chamamos a primeira delas de colisão eficaz ou efetiva. O que é uma colisão eficaz ou efetiva? É uma colisão que ela é geometricamente orientada. Ela possui uma orientação adequada. Então, ela possui uma geometria / orientação adequada. Então, veja bem, vamos supor que eu tenho aqui o reagente A, que é formado por essas duas bolinhas pretas, e o reagente B, que são essas duas bolinhas vermelhas. Tá? Para que eles... deixa eu juntar aqui, peraí. Para que eles possam sofrer uma reação química, eles serão convertidos depois nesse tipo de reagente, nesse tipo de produto. Tá? Então, o reagente, aqui o B, aqui o A, eles devem reagir e formar aqui esses reagentes novos, ou esses produtos novos, perdão. Tá.
Mas para que eles reajam, é necessário que ocorra uma colisão eficaz ou uma colisão efetiva. O que é isso? É um choque, uma colisão, em que essa colisão ela tem que possuir uma geometria ou uma orientação adequada. Então veja bem, se eles dois trombarem, colidirem nesse sentido aqui, não vai ocorrer reação. Então se a colisão for nesse sentido, um de cima com o outro, não tem reação. Se a colisão for, por exemplo, assim, se eles colidirem desse jeito, também não tem reação. A reação só vai ocorrer quando a colisão for lateralmente, por exemplo, vamos supor. Então, isso aqui seria a colisão eficaz ou efetiva. O que é a colisão eficaz ou efetiva? É uma colisão, um choque, em que a geometria, a orientação das moléculas, ela é suficiente, ela é adequada para desencadear uma reação química. Tá? Então, as moléculas não vão chocar de qualquer jeito, já choca lá e vai reagindo. Não. Existe uma colisão adequada, que é a colisão que vai transformar os produtos os reagentes em produtos. Tá? Isso aqui é o primeiro tópico da teoria das colisões. O segundo aspecto da teoria das colisões é o que nós chamamos de energia de ativação. Então vamos lá, apagar aqui para a gente continuar. Então, de acordo com a teoria das colisões, a primeira coisa que tem que ocorrer é o quê? Uma colisão efetiva. E a segunda é uma energia de ativação. Então agora, depois, energia de ativação. O que é a energia de ativação que nós abreviamos por EA? É a energia mínima necessária para converter reagentes em produtos. Seria então a quantidade mínima de energia que eu preciso para transformar os meus reagentes em produtos, ou seja, a quantidade de energia mínima que eu preciso para que a reação ocorra. Então a gente vai montar um gráfico aqui, esses gráficos são bem famosos. Tá? Um gráfico aqui no eixo X, que é o transcorrer da reação, então transcorrer da reação. O que é o transcorrer da reação? É o que acontece com a reação ao longo do tempo. E aqui a energia. Então olha só o que a gente vai fazer aqui. Vou você pegar uma outra cor de caneta, que eu gosto de variar. E aqui eu tenho os reagentes. E aqui, por exemplo, eu tenho os produtos. Porque durante o transcorrer da reação, os reagentes se convertem em produto. Tá? E aqui seria o transcorrer da reação, muitas vezes é chamado de caminho da reação. Mas aqui é outro nome. Bom, então veja bem. Aqui eu tenho os reagentes, aqui eu tenho os produtos. Como que eu vou encontrar essa energia de ativação aqui nesse gráfico? Seguinte, ó, você vai pegar... Para poder localizar a energia de ativação nesses gráficos, você vai pegar, você vai olhar o patamar do reagente, tá aqui. E aí você vai traçar um pontilhado em linha reta. Então você vai encontrar onde estão os reagentes e fazer uma linha reta. Partindo dessa linha até o ápice, até a pontinha lá, tudo isso daqui é energia de ativação. Então veja bem, por que é energia de ativação? Porque quando eu rebato aqui no eixo Y, é o eixo da energia. Então olha só, essa linha vermelha seria a quantidade de energia que eu preciso para transformar os meus reagentes em produtos. Eu preciso ter essa quantidade de energia, ó, esse tantão de energia, para o reagente virar produto. Isso aqui tem uma analogia muito interessante, que é aquela montanha. Por exemplo, você vai subir, não sei por que você hoje acordou, falou, fazer um exercício físico, porque a água é vida. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar uma pedra e vai empurrar até o topo da montanha. Então você quer catar uma pedra que está aqui, porque você é um idiota, você não tem que fazer, eu também não tenho que fazer, eu também sou idiota, nós vamos catar todo mundo junto uma pedra e vamos catar essa pedra daqui, subir com ela até a montanha e levar até aqui. Então tá aqui, ó. Vamos desenhar aqui, ficar bem bonito. Não vai ficar bonito, mas... Então olha só, aqui é uma montanha, a pedra está aqui, você está aqui. Empurrando a pedra.
qual que vai ser a questão? Você quer chegar com a pedra até aqui. A maior dificuldade vai ser levar a pedra até esse ponto, até o ápice, não vai? Porque depois, todo o santo ajuda para descer. A pedra vai descer sozinha. Então, tudo isso daqui, o esforço que você faz para levar a pedra até lá em cima, seria a energia de ativação. Ou seja, seria a quantidade de energia que você vai ter que gastar para levar a pedra até o final. Porque você subindo com ela, ela desce sozinha. Tá? Então, existe essa analogia da energia de ativação com empurrar a pedra, porque não tem o que fazer. E por último, nesse gráfico, uma coisa muito importante é o seguinte. Aqui no ponto, aqui no ápice, existe o que nós chamamos de complexo ativado ou estado de transição. O que é o complexo ativado ou estado de transição? É o seguinte, seria a etapa intermediária entre os reagentes e os produtos. Então, o que acontece? O produto ele não se transforma em reagente de um modo direto. O produto, ele primeiro se transforma em um complexo ativado ou estado de transição para depois ser convertido em... O reagente se transforma em um complexo ativado ou estado de transição para depois ser convertido em produto. Então, um complexo ativado ou estado de transição seria o quê? Seria o estado intermediário, o meio termo entre os reagentes e os produtos. Se a gente fosse usar aquelas bolinhas que a gente usou no começo da aula, seria basicamente isso daqui, ó. A gente teria aqui nos reagentes, quem que era? Vermelhinho, vermelhinho. Pretinho, pretinho. O produto era quem? Preto com vermelho, não era? Aqui é junto. Como seria o estado ativado? Seriam todos juntos, por exemplo. Tá? Então, a gente teria aqui reagente, o estado intermediário, o complexo ativado e os produtos. Então, a gente também pode dizer, de um certo modo, que a energia de ativação é o quê? A quantidade de energia necessária para converter os reagentes em complexo ativado. Ou seja, a energia que você precisa de levar, a energia que você precisa para levar o reagente até o topo da montanha, até o complexo ativado. Bom, para finalizar essa parte, a gente também tem que entender uma coisa muito importante nos vestibulares, que é o quê? São os fatores que conseguem alterar a rapidez de uma reação química. Bom, então agora olha aqui. Como você pode ver aí no slide, esses daqui são os principais fatores que modificam a velocidade de uma reação. Então olha só, por que a temperatura ela consegue alterar a velocidade de uma reação? Quando a gente aumenta a flecha para cima, aumenta a temperatura de uma reação, as moléculas elas começam a agitar mais. Tá? Então ocorre, você aumenta a energia cinética das moléculas. O que significa que as moléculas agitam mais. Se as moléculas começam a agitar, elas agitam bastante, ó. Elas trombam, elas colidem umas com as outras. Isso aumenta a chance de ocorrer uma colisão efetiva. Consequentemente, se aumenta a chance de ocorrer colisão efetiva, aumenta a velocidade da reação. Então, o aumento de uma temperatura, o aumento da temperatura de um sistema, ela pode aumentar a velocidade, ela vai aumentar a velocidade da reação. Isso explica, por exemplo, por que a gente conserva alimentos no frio, no frio, não deixa de ser frio, no congelador. Por quê? O congelador é uma baixa temperatura. Então, as moléculas vão ter baixa energia cinética, colidem menos, então menos colisão efetiva, velocidade cai. Tá? Agora, se você deixar, por exemplo, sua bananinha lá na mesa, onde você quiser, vai ter uma temperatura maior. Então, aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética, aumenta as colisões efetivas, aumenta a temperatura e a banana estraga. Aí você vai comprar outra. E assim vai num ciclo, né? E acaba o dinheiro. Tá? Então, beleza? Como que a temperatura ela altera a velocidade? Vamos para o próximo. Ó. Superfície de contato. Quando você aumenta a superfície de contato, você também aumenta a chance de ocorrer uma colisão efetiva. Como assim superfície de contato, Lucas? É aquele exemplo clássico, né? Você pega uma barra de aço e tenta queimar essa barra de aço. Agora pega palha de aço, que tem aquele nome lá que eu não vou falar, tá? Então, pega a palha de aço. Quem você coloca fogo mais fácil? Imagina, você queimar uma barra de aço demora muito.
Agora, queimar uma palha de aço é muito mais rápido. Por quê? Porque a palha de aço, ela possui o quê? Maior superfície de contato. Se você tem uma maior superfície de contato, tem mais lugares para essa molécula trombar. Então, se tem mais lugares para ela trombar, aumenta a colisão efetiva e aumenta, portanto, a velocidade da reação. Então, aumenta a velocidade da reação. Então, esse exercício vestibular é sempre assim. Como que a reação acontece mais fácil? Com o metal em barra ou com o metal em pedaços? Aí você vai falar, lógico, o metal em pedaços, porque o metal em barra seria assim, metal em pedaços está todo em pedaços, né? Ó. Por exemplo, então a reação ela se processa mais rápido porque você aumentou a superfície de contato. Beleza? Deixa eu pegar o apagador aqui. Vamos lá. Concentração de reagentes. Também faz sentido, porque quanto mais reagentes a gente tem numa reação, então se aumenta a concentração de reagentes, olha só, concentração a gente abrevia por colchetes. Abrevia não, né? O símbolo de concentração na química é esses colchetes. Então, quanto maior a concentração de reagente, maior a chance de reagentes trombarem. Então, aumenta a chance de ocorrer colisão efetiva. Consequentemente, quem vai aumentar é sempre a velocidade da reação. E os catalisadores? Bom, os catalisadores. O que é um catalisador, Lucas? Os catalisadores são substâncias químicas que aumentam, então são substâncias químicas que aumentam a velocidade de uma reação tá? Além disso, aumentam a velocidade da reação. Por que eles aumentam a velocidade da reação? Porque eles diminuem a energia mínima que eu preciso para a reação ocorrer, ou seja, porque diminuem a energia de ativação. E além disso, não são consumidos durante o processo. Então veja bem, um catalisador, lembra daquela energia de ativação que a gente comentou? O que era energia de ativação? Energia mínima que eu preciso para empurrar a pedra até o topo, lembra? Então a energia mínima que eu preciso para transformar o reagente em produto. Agora pensa comigo, quanto menor for essa energia que eu preciso para converter reagente em produto, mais fácil vai ser a reação. Então imagina assim, é mais fácil empurrar a pedra numa montanha maior ou uma montanha menor? Logicamente é mais fácil empurrar a pedra numa montanha menor. Então olha aqui o que o catalisador vai fazer. Eu tenho aqui aquele gráfico. Lembra dele? O que eu ensinei vocês a fazerem? Ensinei vocês a traçar, aqui é o reagente, aqui é o produto, a traçar um pontilhado aqui no reagente. E lembra que da linha até a ponta é quem? A energia de ativação. Então, isso aqui seria a quantidade de energia que eu preciso para transformar o meu reagente em produto. Seria a montanha que eu vou ter que subir. O que os catalisadores fazem? Os catalisadores, eles fazem o seguinte, eles vão diminuir a energia de ativação. Eles vão, digamos assim, fazer um atalho na reação química. Eles vão fazer um caminho alternativo. Então, olha só. Eu vou fazer aqui de verde, mais ou menos. Ela seria a energia de ativação com o catalisador. Então, energia de ativação. Deixa eu pegar aqui e colocar do outro lado. Vou fazer de novo, peraí. Seria a energia de ativação com o catalisador. Então, olha aqui de novo, ó. Traçando o pontilhado. Essa daqui seria quem? Energia de ativação da reação normal. Agora, se eu acrescentar um catalisador, o que ele faz? Ele vai modificar a minha reação. Então, olha aqui. Essa aqui seria a energia de ativação com catalisador.
Então veja bem, o catalisador ele encurtou o caminho da reação. A reação ela não vai acontecer mais aqui, ela não vem para tudo isso, ela acontece aqui, ó, embaixo. Então o catalisador ele diminuiu a energia que eu precisava. Antes, a energia que eu precisava para a reação ocorrer era tudo isso aqui de vermelho. Agora, para que a reação ocorra, eu só preciso dessa partezinha verde. Tá? Então o catalisador ele diminuiu a energia de ativação. Se ele diminuiu a energia de ativação, que seria a energia necessária para a reação ocorrer, eu vou precisar de menos energia para a reação ocorrer. Então, simbora acontece mais rápido. Só para a gente detalhar um pouco melhor, o catalisador faz isso porque ele oferece para a reação um caminho alternativo, um mecanismo de reação diferente para que ela ocorra. E esse mecanismo, né, ele vai consumir menos energia. Beleza? Então agora a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a parte de cálculo, que seriam as que nós conhecemos como lei da velocidade ou lei cinética.